Fala galera, aqui é o Wallace e hoje nós vamos falar sobre o SQLite. O SQLite é um banco de dados nativo do Android que, como o próprio nome já diz, ele traz toda a estrutura do SQL. Ele é relacional e tem a facilidade de não precisar implementar um servidor, ele já é nativo. Ou seja, a partir do próprio Android Studio, a gente pode criar o banco, fazer as inserções, atualizações, remover dados, sem precisar mexer em nada externo, tudo pelo Android Studio. Como o assunto é muito extenso, eu não vou abordar tudo de uma vez. A minha ideia é pelo menos uma vez por semana lançar um vídeo sobre SQLite. Hoje eu vou falar sobre a criação do banco, a inserção de dados e a consulta. Para a exibição dos dados consultados eu vou usar uma list view. Se você não sabe o que é uma list view ou como usar, em algum lugar aqui da tela vai ter um card para outro vídeo meu que eu falei semana passada sobre como usar a list view. Deixei um bom exemplo lá. Dá uma olhadinha e volta para cá depois. Vamos para o Android Studio? Então, galera, eu estou aqui com o Android Studio aberto já, com uma Empire Activity criada, e eu vou começar pelo layout. Dessa vez, diferente do outro vídeo, eu vou fazer o layout pelo código, tá? Minha preferência aqui é pelo código. Eu sei que tem gente que gosta do código, tem gente que gosta de fazer pelo modo gráfico. Eu vou tentar intercalar. Um vídeo eu faço pelo modo gráfico, outro vídeo eu faço pelo texto, assim a gente vai agradando a todo mundo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para esse projeto, eu vou tirar aqui o Constraint Layout. Vou colocar o linear, que ele vai me facilitar, porque a minha ideia é botar os widgets um abaixo do outro aqui. Então com o linear eu não preciso ficar preocupando em dar a posição que está embaixo de que, só ir listando eles que eles já ficam legais. Então não vou me preocupar com o título aqui nesse projeto, tá? Vamos para a prática mesmo, senão o vídeo fica muito longo. Então a primeira coisa que eu vou botar aqui é um Edit Text. Vou botar o if dele aqui, a largura dele aqui para Match Parent, que aí ocupa a tela toda. Fica legal, não fica com diferença de tamanho. Fechar aqui. E para ele eu não vou definir muita coisa não, só botar um Gravity aqui, Center horizontal e um Hint. Esse daqui vai ser o Edit Text do nome, a gente vai cadastrar uma pessoa, então digite o nome e o ID desse cara vai ser Edit Text nome, que é muito importante frisar sobre esses IDs. Dependendo do tamanho do projeto, isso vira uma bagunça. Então, vamos sempre tomar bastante cuidado para colocar esse ID o mais completo possível, da forma que fique mais fácil de uma pessoa, por exemplo, que não trabalhou no projeto, entender. Então, beleza, tem o edit text do nome aqui. E esse hint aqui é o que? É o pré-preenchimento. Aqui, ó, aquele que fica em modo meio ofuscado e quando a gente clica em cima e começa a escrever, ele apaga. Isso que é o hint. Então, eu vou dobrar aqui já esse edit text. Minha ideia é pegar nome, idade e sexo. Dá pra gente testar uns widgets legais para esse tipo de coisa. Como eu copiei aqui, ele já reclamou, né? Então, edit text nome o primeiro, esse próximo vai ser edit text idade. E digite a idade. Beleza, o linear layout está reclamando ainda. Por que será? Vamos ver. Porque eu não especifiquei a orientação, como eu botei mais de um
objeto abaixo dele, ele sugere que a gente especifique a orientação. Não preciso colocar, se quiser deixar assim ele vai funcionar, porém eu quero que esses dois edit text fiquem um abaixo do outro. E ele diz aqui que o default é horizontal. Então, nesse caso, obrigatoriamente, para eu ter o efeito que eu quero, tem que botar orientation vertical. Pronto, já parou de reclamar, inclusive. Agora vamos pedir o sexo. Já pedimos o nome, a idade e o sexo. Para o sexo eu vou fazer o seguinte, fazer um pouquinho diferente. Vou botar um text aqui para pedir o sexo. De novo, o if match parent para ocupar a tela toda, eu centralizo o texto. E o ref wrap content, só o tamanho necessário. Vou fechar esse text aqui. O text não precisa de hint, né, que ele não é iterável, é só o valor dele mesmo. Sexo, beleza. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Beleza, falta só o gravity aqui do text para ficar legal. Senão pode ver que ele tá aqui no canto, né? Então vamos botar ele centralizado também. Center horizontal. E tá lá. O sexo já tá centralizado. Agora eu vou fazer o seguinte. A minha ideia é colocar um objeto desse aqui, um switch, que para um lado seja masculino, para o outro feminino. Então eu tenho que me preocupar com os textos também, né? As letras M, F, masculino, feminino, para ficarem lateral. E a gente acabou de definir aqui esse linear layout como vertical. Então vou fazer o seguinte, agora eu vou criar outro linear layout aqui. Esse vai ser o wrap content. E dentro dele eu vou botar três coisas. Um texto para indicar o masculino, o switch button e um texto para indicar o feminino. Então vamos começar pelo masculino. Text view, wrap content. Vamos fechar. Text M. Por enquanto é isso, não preciso de ID nesse cara. E aqui sim, um switch. Também wrap content. Vamos fechar ele. No switch sim eu vou precisar de um ID. Por quê? Porque eu vou precisar pegar o valor dele lá do código. Então eu vou ter que botar um ID aqui. Switch sexo. Beleza, já tenho o ID dele, fica tranquilo. E agora eu replico essa text view aqui com o F feminino. Vamos ver como é que tá ficando. Opa, tem que centralizar tudo isso. Então aqui no meu linear layout eu vou dar um gravity, se não me engano é layout gravity, center horizontal. Beleza, foi lá para o centro. Porém, pode ver que aqui o switch está muito perto do M e do F, está quase ocupando aqui o M, então para dar uma melhoradinha. Vou ver aqui no switch, eu poderia botar uma margem direita nesse text view, uma margem esquerda nesse text view, que é resolver, mas vamos economizar a linha de código, né? Eu vou botar aqui margem horizontal 10 dp, tá bom. Margem horizontal, ele vai botar o mesmo valor de 10 dp para a esquerda e para a direita. Então, eu não preciso ficar determinando margem esquerda, margem direita. Eu boto margem horizontal que ele cumpre a missão. Beleza, já deu um espaço maior aqui, já ficou
mais agradável de ser visto. Voltando para o código então, eu já tenho o local para digitar o nome, a idade, selecionar o sexo. Então agora vamos criar um botão para salvar. Button, wrap content, vamos fechar ele. O text dele vai ser salvar. Vou botar ele aqui como gravity center horizontal também, para ficar centralizado. E o button a gente vai precisar sim de um ID também. Então vai ser ID, vou botar em português, botão salvar. Pronto, vamos ver o layout como está ficando. Opa! Claro, eu botei ele dentro do linear layout que eu criei para ser o horizontal. Deixa eu tirar ele daqui, botar ele logo abaixo. E outro tipo de gravity aqui. Beleza, layout gravity. Posso tirar esse próximo aqui, que esse anterior aqui não faz sentido tê-lo aí. E beleza, já temos os campos aí. Vamos rodar no emulador para ver como é que tá ficando. Eu vou dar uma... Ah, não, nem precisou. Eu ia pausar o vídeo, mas ficou legal. Então tá lá, local para digitar o nome, a idade. Não vou me preocupar com máscara para esse campo não, tá? E selecionar o sexo, feminino ou masculino. Tá aí. Agora eu preciso de um lugar para exibir esses dados, não vou criar outra tela não. Imediatamente embaixo aqui eu vou inserir um list view. Wrap content também, para ele crescer na medida que os dados dele forem aumentando. Posso fechar e a única coisa que eu vou precisar nesse cara é um ID, porque eu vou precisar lá do código mandar os dados para ele. Então o ID vai ser list view. Opa, faltou aqui o arroba mais ID. Como eu não vou ter outro list view nesse projeto, nem outra tela, então não estou muito preocupado com os nomes não. Vou organizar aqui. E beleza, list view está imediatamente abaixo do botão. A parte de layout eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso. Então vamos agora para o código em si. Vamos lá, a gente vai precisar primeiro, antes de mexer com o banco em si, vamos preparar aqui o nosso código. Eu vou precisar de um objeto dessa pessoa, né? Se a gente voltar aqui, essa pessoa precisa ter nome, idade e sexo. Então eu vou criar um objeto para transferir esses dados aí. Aqui é bem legal a gente se organizar, porque novamente, se o projeto cresce muito, fica bem complicado de dar conta. De lembrar de todas as variáveis, de onde está cada objeto, onde está cada conexão. Então eu vou criar aqui, dentro da parte do projeto, um package chamado objetos. E dentro dele eu vou criar uma nova classe chamada pessoa. Beleza, tá lá, já não está misturado com o main, tá vendo? Já dá uma organização maior. Essa pessoa então, vamos ver aqui, de acordo com o que a gente já criou, essa pessoa tem nome, que é string, é um texto, e ela tem também a idade, que é um int, mas tem outra string que é o sexo, MOF. Então string, nome e sexo,
integer idade. Isso aí já é suficiente para a gente ter os dados da pessoa. Agora, uma ferramenta legal que o Android Studio fornece é a criação dos getters e setters diretamente aqui pelo mouse. Não preciso fazer isso tudo na mão. Basta eu clicar em qualquer lugar aqui, não preciso selecionar nenhuma variável. Eu vou em Generate, Getter e Setter. Ele pergunta de qual, vou marcar todos aqui. Só clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último, que ele seleciona tudo e dá OK. Beleza, olha a facilidade, já criou o nosso Getter e Setter de todas as variáveis. Porém ele bagunça, tá vendo? Ele botou os Getter e Setters no meio, com variável em cima e variável embaixo. Então vou recortar essas duas aqui, vou levar para cima e vou minimizar aqui esses Getter e Setters para quando eu voltar nessa tela por algum motivo para fazer alguma alteração, ela está organizada. Bem melhor de trabalhar assim, não é não? Ok, então nosso objeto pessoa já está pronto. Agora vamos fazer o objeto que vai fazer a conexão com o banco de dados. Eu vou criar um package novo aqui, também para não misturar. Eu vou dar o nome de DAO. DAO significa Data Access Object, objeto de acesso aos dados. Então, toda consulta ou inserção que a gente for fazer no banco, a gente vai fazer através dessa classe, DAO. Você poderia botar qualquer nome, tá? Da mesma forma que eu criei o pacote com o nome de DAO, eu vou criar a classe também com o nome de DAO. Novamente, você pode botar qualquer nome. Só que de acordo, dependendo do tamanho do projeto, isso pode vir a te prejudicar no futuro. Então, sempre pense muito bem antes de botar os nomes. Então, ok, ele já criou aqui uma Public Class DAO. Só que, como eu vou mexer com o banco de dados, eu quero que ele estenda SQLite OpenHelper. O nome já diz, é a ferramenta que vai nos ajudar a abrir o banco de dados. Então aqui, como é de praxe, eu vou ter que criar aqui um context. Então vamos lá, public. Opa, deixa eu tirar isso daqui para não confundir. Public DAO context. Vai se chamar context mesmo. Ele nem context tem por aqui ainda, está reclamando do nome. Então eu vou importar. Classe importada já parou de reclamar. Então vamos continuar aqui. Vai ser um super e vai receber o contexto e o nome do nosso banco de dados. Deixar só banco mesmo para não embolar com outras coisas que podem vir a acontecer. Ele diz que tem mais algumas coisas que eu tenho que dizer aqui. Então eu vou seguir a sugestão dele. Vou botar null. E a próxima informação é a versão. Essa versão do banco de dados a gente vai falar um pouquinho mais a fundo dela mais tarde. Ele ficou reclamando aqui, claro, eu botei ponto, vírgula. Tá lá, versão do banco de dados 1. No futuro nós vamos mexer com essa versão aí para facilitar algumas coisas. Agora eu vou ter que subscrever algumas coisas. Então vamos lá. Override public on create. Que ele não está achando aqui o meu. Ah, sim. Public void
onCreate SQLite database, que vai criar o objeto DB com essas características. Aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o que eu quero que o meu banco faça, em primeiro lugar. Opa, tá faltando aqui onCreate. Beleza. O onCreate é o método que ele executa quando a gente abre o aplicativo pela primeira vez e não existe esse banco ainda. Então ele vai criar o banco para a gente. Então, dentro do onCreate, vamos lá. String SQL, string SQL igual, aí vai uma particularidade, nesse caso aqui a string é toda entre aspas, tá? Mas o próprio Android Studio já vai marcar ela para facilitar. Então vamos lá, create sem aspas não dá. Table, criar uma tabela, né? Chamada pessoa, nada mais justo. Você vai armazenar um objeto de pessoas, vamos chamá-lo de pessoas. E essa tabela tem nome, que é text. Essa tabela pode ter também sexo, que também é text. E, por último, essa tabela vai receber a idade, que é um integer. E, por enquanto, é só nesse momento. Fechar aqui. Fechar aqui. Ele ainda está reclamando. Vamos seguir depois a gente ver isso. Por que ele está reclamando aqui? Eu esqueci de alguma coisa. Ah, sim. Eu preciso tratar isso aqui como se fosse um texto dentro de um texto, certo? Então eu vou precisar agora fechar esse cara, porém com ponto e vírgula na frente. E ainda assim ele não aceitou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O próprio Android não ajudou muito. Então vou ter que procurar ajuda em outro lugar. Mas antes, botei aqui o db.exec.sql para ele executar a nossa linha anterior. Agora, o que ele está reclamando aqui ainda? Acho que faz duplo, por isso que ele está reclamando. E ainda assim ele está reclamando. Ah, tá. Agora sim. Aceitou o comando, create table, pessoa, sexo e idade. Beleza, já está melhorando aqui. Vamos ver agora. Tá. Isso aqui é o onCreate, quando o aplicativo abrir a primeira vez, ele vai criar o banco. E no caso de atualização, o que ele faz? Vamos lá. Aqui vai ser public void também, porque eu não preciso de retorno. Public void on upgrade.
Aí aqui vai ter um SQLite Database. Ele não vai aceitar aqui porque eu não botei a vírgula. O que eu fiz aqui? Ele está determinando qual é a old version, qual é a versão antiga. E agora eu estou escrevendo a parte para ele detectar também qual a versão mais nova. E beleza, eu vou fechar aqui. Onde é que está esse fechamento aqui? Beleza. E vamos lá. Novamente, string SQL, em homenagem ao SQL, né? Abre aspas, igual, né? Abre aspas, drop, table, if. Opa, ficou errado aqui. Exists. E eu já vou explicar o que ele faz, só preciso terminar essa linha. Que ele está reclamando porque ainda não disse o que é isso. Disse que é uma string chamada SQL, mas ele ainda não reconhece como um comando SQL. E ele vai ficar assim até a gente dizer que é um comando SQL. Como que a gente faz isso? db.exec.sql e a variável. Pronto. Ele tentou fazer aqui, né? Claro, me faltou um ponto e vírgula aqui. Vou botar umas aspas duplas aqui para melhorar também a qualidade de vida nesse caso. Ah lá, beleza, aceitou, parou de reclamar. Então o que acontece agora? Toda vez que precisar fazer uma alteração na estrutura do banco, a gente não criou aqui ainda, mas vai criar já já. É só eu vir aqui e dar um increase nesse version aqui do banco. Ele automaticamente vai apagar o banco anterior e vai criar um novo baseado no que a gente configurar daqui a pouco. Mas deixar no 1 aqui por enquanto. Bom, faltou aqui no onUpgrade eu chamar, é claro, o onCreate. OnCreate, ele vai chamar lá, tá reclamando aqui, claro, faltou dizer o que, né? O DP. Beleza. O que acontece agora? Toda vez que eu, como eu já falei, incrementar a versão do banco, para incrementar ela porque eu mudei provavelmente essa estrutura aqui, criei uma tabela nova, ou criei um campo novo. Então eu incremento a versão e ele automaticamente vai fazer o upgrade, onde ele vai apagar a tabela se ele existir e chamar o onCreate de novo e criar de acordo com as alterações. Então a estrutura automática do nosso banco já está pronta, agora vamos criar os métodos que nós vamos chamar. Criar primeiro aqui o método de inserção. Então vou dar aqui chamar ele de public. Como ele é o de inserção, não preciso de retorno nenhum nesse caso. Insere pessoa. Esse método vai precisar receber um objeto pessoa para inserir no banco. Então, objeto pessoa chamado pessoa é o que a gente precisa. Alt Enter aqui para... Opa, o que ele está reclamando aqui? Já tem o objeto normal criado. Novamente Alt Enter, agora sim. Não sei porque ele não apareceu antes.
Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que dizer que dentro desse método o banco ele é gravável. A gente pode escrever no banco a partir de dentro desse método. A gente faz isso chamando SQLite Database, o nosso banco, né? Igual a getWritable Database, ou seja, nosso banco pode ser gravável a partir de agora. Então eu vou criar aqui um local para a gente botar os dados até o momento da gravação propriamente dita. Vou chamar de dados também esse content value. Poderia chamar de qualquer coisa, tá? Só uma variável que contém valores, como se fosse um objeto, é um objeto na verdade. Então, content values, new content values. Beleza, tá vazio. Aí eu vou botar nele dados, o valor que tiver. Se eu tiver, eu vou botar nele dados.put. Aí aqui que é importante, eu estou dizendo, eu tenho que criar de acordo com o que eu criei no meu banco. Então, se eu quero inserir no meu banco nome, sexo e idade, eu vou ter que dar um dados.put nome, dados.put sexo e dados.put idade. Não precisa ser na ordem, tá? Qualquer ordem ele vai funcionar. Mas por organização é sempre bom manter a mesma ordem para tudo. Então o que eu quero botar no meu campo nome? Pessoa.getNome, o nome da pessoa que eu mandar para cá quando eu chamar esse método. Da mesma forma, sexo, pessoa.getSexo. E botei ID, viajei, idade. É tanto ID que eu comi na metade aqui, a palavra idade ficou ID também. Pessoa.getIdade. E beleza. Após isso, botei os dados que chegaram aqui nesse método através de um objeto. Botei numa caixa, numa variável que armazena tudo. E agora eu vou dar db.insert dados. Porém, eu tenho que dizer aonde que eu quero. Quero na tabela pessoa. Esse nu aqui não é importante agora, podemos deixar ele aí só para ocupar o espaço. Cadê? Por que minha tabela ele está reclamando? Ah, sim, claro. Eu estou botando o objeto pessoa que eu recebi e não é isso que eu quero. Eu estou dizendo que eu quero escrever na tabela pessoa. Agora sim. Eu abri string, aspas, ele já disse aqui que é a table, pessoa. Beleza. Nosso método de inserção no banco está pronto. Depois a gente já pode chamá-lo. Agora vamos criar o método de busca no banco. Claro, né? A gente vai inserir e vai precisar buscar também. Agora vamos entender uma coisa aqui. No método de inserção no banco, eu criei como void. Por quê? Eu mando para cá, insiro no banco e acabou. Tudo bem, eu podia botar aqui como string. Para chegar aqui embaixo eu dar um return sucesso e pegar essa resposta lá no nosso main, mas não é necessário nesse momento, então vamos deixar como void, ele não retorna nada. Tudo que mandar para cá ele vai inserir
Se tiver algum erro a gente pode tratar depois, mas não é o foco agora. Já o método de busca, a gente vai obrigatoriamente precisar retornar alguma coisa, porque eu estou mandando uma pesquisa para cá. Então tem que retornar alguma coisa. O que eu vou retornar? Eu vou retornar uma lista de pessoas. Porque eu vou inserir uma pessoa, 2, 3, 4 no meu banco. Não sei quantos, pode ser uma só, pode não ser nenhuma, mas o fato é que provavelmente vai ser mais de uma, então eu já vou preparar meu método para ele sempre responder uma lista de pessoas. Então, public list de pessoa. Eu vou chamar esse método de busca pessoa. O mais intuitivo possível. Opa, pessoa aqui é com P maiúsculo. Tá reclamando aqui porque ainda não usei a lista nessa classe, então vamos dar um Alt Enter aqui para importar e beleza. Faltou aqui parênteses para indicar que é um método. Dá um espaço aqui para a gente ter onde escrever. E vamos começar a pensar. Primeira coisa, tem que fazer a busca no SQLite. Então, da mesma forma que a gente fez lá em cima, eu vou ter que dizer o que meu banco é. Nesse caso aqui, eu não preciso que ele seja gravável. Eu só preciso que ele seja lido. Eu só estou buscando, então vamos manter a segurança do nosso código e fazer com que ele seja só readable, só lido. Continuando agora, a gente cria a nossa string de pesquisa. Select asterisco from pessoa e só. Fechei aqui o aspas da minha consulta, tem que botar um ponto e vírgula e a princípio está pronto. Ele vai reclamar, na verdade não é aqui. Fecho ponto e vírgula, fecho a consulta e fecho a linha da minha variável SQL do tipo string. Está tudo em verde ainda porque ainda não disse que isso é um comando SQL, apesar do nome da variável ser SQL. A nossa classe ainda não sabe que isso aí é um comando SQL. Então é hora de dizer para ela. Agora eu vou criar um cursor aqui, chamar de C. Que ele vai ser um db.howQuery, uma busca crua, uma busca direta no banco, que vai utilizar o comando SQL e não vai mandar argumento nenhum. Deixar nulo. Fechar aqui. Ó, a partir do momento que eu fiz uma busca na variável, ele já entendeu que é um comando SQL, já passou para as cores igual no comando lá de cima. O cursor ele ainda não tinha aqui também, vou dar um Alt Enter para importar. Beleza, até aí tudo certo. Tá reclamando aqui, mas porque ele espera um retorno aqui nesse método. A gente vai criá-lo mais para frente. Então agora o que a gente vai fazer? Ele vai fazer uma busca no banco e vai retornar todas as pessoas que estiverem lá, todo mundo que estiver lá. Então eu vou ter que fazer uma iteração aqui, while c.moveToNext, ou seja, enquanto tiver alguém mais na frente, enquanto o cursor puder se mover para frente, eu faço alguma coisa, ou seja, enquanto tiver dados
no nosso banco, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto pessoa, buscar tudo no banco, botar em algum lugar e armazenar na minha lista para posteriormente mandar para o nosso main. Então, objeto pessoa, que é uma nova pessoa. Beleza. Então, pessoa.set nome, pessoa.set sexo e pessoa.set idade. São esses três atributos aí do nosso objeto pessoa que a gente tem que colocar. E de onde é que vai vir esse dado? Da busca no banco. Quem que está buscando no banco? Essa variável tipo cursor C aqui. Ele está fazendo a busca, então ele tem o resultado. O resultado vem aonde? C.getString, C.getColumnIndex, nome. O valor de texto que tiver no C, com o índice chamado nome, chamado nome que ele pegou lá do nosso banco de dados que a gente criou, chamado nome, bota no atributo nome do objeto pessoa. Então, só replicar isso aqui também para o sexo. GetString, C.getColumnIndex. Agora, o campo lá no banco é sexo. E mesma coisa para a idade. Agora observe que para a idade ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Eu estou pegando uma string de um ponto no banco que é um inteiro. Ele já diz aqui, ó, ele é do tipo integer e está tentando transformar em string. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos dar um Alt Enter aí. Ele dá as opções aqui. Vamos utilizar a opção correta, que é wrap using integer.valueOf, ou seja, ele vai pegar esse valor que é uma string e transformar no integer. Beleza, não reclamou mais, aceitou, tá tudo certo. Porém, a gente só iterou, criou o objeto, botou os valores, seguiu em frente, pegou outro objeto, botou os valores e isso está se perdendo, não está indo para lugar nenhum. Agora a gente vai ter que criar a nossa lista para receber esses valores e posteriormente devolver lá para quem chamou, para o main, que ainda não chamou, mas vai chamar no futuro. Então vai ser uma lista de pessoa, que eu vou chamar de pessoas, um novo array list de pessoa. Beleza. Ao término de cada iteração aqui, ao término de cada objeto que ele lê no banco e montar, eu faço um pessoas.add pessoa. Ou seja, eu estou fazendo um add, né? Pessoas.add, estou adicionando no pessoas o objeto pessoa criado aqui quando a gente entrou nesse loop. Então, se tiver uma pessoa, ele vai passar por aqui uma vez, adicionar e ir embora. Se tiver 10 pessoas, ele vai fazer isso aqui 10 vezes antes de ir embora. Feito isso, eu só preciso devolver esse valor para quem chamou. Return pessoas. E a minha classe não está mais reclamando. Pode ver que saiu a marcação de vermelha daqui de cima também. Agora ela é uma classe
que retorna uma lista de pessoas, e no final ela está retornando uma lista de pessoas como deve ser. Bom, agora nós já temos as funcionalidades do banco para inserir e buscar. Já temos o layout pronto. Falta a gente criar o código para fazer tudo isso interagir. Então, vamos para o código. Vamos abrir espaço aqui para a gente poder trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar todos esses objetos aqui que nós criamos no XML no código para poder referenciá-los. Então, primeiro eu vou criar os widgets aqui, um edit text, dois edit text, eu vou tentar botar o mesmo nome do ID para ficar organizado. Edit text nome, o próximo é edit text idade, depois nós temos o text view, eu não preciso referenciar porque eu não vou mexer nele, é só um label. O linear layout também não. O text view da letra M de masculino também não, assim como o da letra F de feminino, mas o switch sim, que a gente vai atuar nele. Então, deixa eu fechar o DAO aqui, que eu não preciso dele mais. Então agora switch, o nome dele lá era switch sexo. Não precisa ser o mesmo nome, tá? Não tem nenhuma relação nesse caso aqui, mas vou criar com o mesmo nome por organização. Depois disso eu tenho um botão salvar e uma list view mesmo. Então, botão salvar e list view. São aí os widgets que nós vamos precisar. Aqui já de cara eu vou linkar todos eles com XML, deixá-los disponíveis já. Então, novamente, edit text nome igual a find view by id r.id.edit text nome. Vou copiar aqui para facilitar. Edit text idade, edit text idade, switch sexo, find view by id r.id.switch sexo, botão salvar, vocês conseguem ver por que de usar o mesmo nome do XML aqui? Porque quando eu chego nesse momento aqui de dar o find view by id, se fosse um objeto só era fácil lembrar o nome, mas são vários. Então se eu tiver que olhar o nome aqui da variável que eu criei, find view by id, e na hora que chegar aqui eu tenho que voltar no XML para ver qual é o ID do meu objeto, eu perco tempo. Então, usando o mesmo nome, além de organização, a gente ganha tempo. E list view, find view by id, list view. Todos estão linkados já. Opa, list view reclamou porque eu, claro, criei uma nova list view, não é isso que eu quero. Eu quero pegar a list view que eu acabei de criar. Agora sim. Bem, feito isso, vou começar a colocar a função no principal widget na nossa tela, que é o botão. Botão salvar, ponto. Set on click listener,
New View on Click Listener. O Android Studio já faz todo o trabalho para a gente, completa o máximo possível. Então vamos lá. Quando clicar no botão, a gente quer pegar os dados que nós preenchemos nos Edit Text, o sexo que nós selecionamos e jogar no banco. Então vamos lá. Quando clicar, primeira coisa, ele vai criar uma instância do DAO. Vou chamar de DAO minúsculo. Quanto mais padronizado e igual, melhor, como a gente já viu anteriormente. É uma nova instância de DAO. E aqui ele precisa do contexto. Contexto aqui, como eu estou dentro de um create, é um get application context. E eu tenho que importar o DAO que eu não tinha utilizado aqui ainda. Eu vou a gente olhar de novo lá no nosso DAO agora. Ele precisa receber um objeto do tipo pessoa para inserir. Então vamos montar esse objeto. Pessoa igual a new pessoa. Pessoal, se vocês não tiverem muita vontade com essa criação de objeto aqui, pessoa igual a new pessoa, deixa uma mensagem embaixo, eu mando um e-mail lá pelo meu site, que a gente troca essa ideia, eu faço um vídeo sobre isso, eu respondo direto para você. Não fica com dúvida não. Se tiver alguma coisa que eu estou falando que não está claro, só mandar, deixa nos comentários aí, eu mando um e-mail que eu respondo direto para você. Pessoa tem, novamente, nome, sexo e idade. O que vai no nome da pessoa? O edit text nome ponto. Edit text nome ponto get text no sexo. Deixa por enquanto, vamos para a idade, edit text idade ponto get text. Antes de ir para o sexo, vamos observar uma coisa aqui. O edit text nome ponto get text ficou reclamando. O que está faltando aqui? ToString. O valor .getText, apesar de parecer, né, pegar o texto do edit text nome, ele não retorna uma string, ele retorna um valor lá codificado do edit text. Então a gente tem que dizer que é ToString para ele aceitar. E no caso aqui da idade tem mais uma variável, né? A gente está transformando integer em string. Então vamos dar um Alt Enter aqui de novo, trocar usando integer.valueOf. E o Android Studio faz o trabalho aí pra gente. Sexo. Como é que a gente vai pegar o sexo agora? Interessante, né? Porque vamos rodar o aplicativo aqui para entender como que a gente vai pegar o sexo para ficar legal. Opa, ele não deixou porque eu não completei. Comentar a linha e rodar. Se tiver no aplicativo fica mais fácil de entender.
O sexo ele é um switch, ele ou está selecionado ou não. Opa! Assim, terminando de instalar, estava com a tela anterior. Beleza. Sexo ele é um switch, ele está checked ou não. Isso aqui é o atributo isChecked dele. Aqui não está, aqui está. Então a gente tem que verificar no momento que a gente clicar no salvar se ele está como isChecked ou não está como isChecked. Se ele tiver como isChecked, a gente vai considerar que é sexo feminino. Se ele não tiver, sexo masculino. Beleza? Então, no momento do clique, pode ser antes daqui, eu não vou botar aqui no meio da criação do objeto porque vai bagunçar o código. Só que tem que ser acima disso, né? Antes dele estar setando aqui. Então eu vou criar aqui na abertura do botão um if switch sexo ponto isChecked faz alguma coisa, se não faz outra. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, pode ser uma string para facilitar, na verdade tem que ser uma string sexo, por enquanto vazia. Se o switch sexo estiver marcado, vamos relembrar aqui, sexo recebe a string, botar F, guardar no banco F de feminino. Do contrário, sexo recebe M de masculino. Então aqui agora, pessoa.setSexo, sexo, a variável. Beleza? Agora tem um porém. Eu não quero que esse botão seja clicado com os dados vazios. Eu não quero que nada em branco vá para o meu banco. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Quando clicar no botão, eu tenho que verificar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar um if aqui. O que eu quero verificar? Agora olhando no aplicativo, se o campo nome e idade não estão vazios. Sexo não importa, sempre vai ser o masculino ou o feminino. Então vamos lá. If edit text nome ponto get text ponto toString foi igual a vazio. String a gente sempre compara assim, tá? Ponto equals. Não dá para comparar string com igual igual. Ele aceita aqui, mas na hora de executar ele vai dar erro. Recomendação do próprio Android Studio. Então sempre compara com equals. Da mesma forma, se o edit text idade ponto get text ponto toString foi igual a vazio, eu faço alguma coisa. Aqui eu tenho duas opções, tá? Se eles forem vazios, eu dou o erro else, ou seja, se eles não forem vazios, eu boto meu código, vai funcionar bem. Mas eu tenho uma outra opção também, se você quiser negar isso tudo. Aqui eu estou vendo que se eles forem vazios, faça. Porém eu posso vir aqui, abrir mais um parênteses aqui e negar tudo isso com uma exclamação. A exclamação inverte a verificação. Então a partir de agora, se isso aqui não for verdade, ou seja, se eles não forem vazios, se tiver dados ali, eu executo o código que nós acabamos de escrever.
tanto faz de uma forma ou de outra, tá? Vai dar no mesmo, depende aí do seu método de desenvolvimento. Vou deixar assim. Então, se for diferente de vazio, faz o que eu quero. Else, caso contrário, se for vazio, eu tenho que dar um erro. Eu vou dar um erro em formato de toast. Toast é aquele aviso que aparece no Android, aquela barrinha cinza com alguma informação em texto. Vamos ver como é que é? Bem simples. Toast ponto make text, gerar um texto, né? Primeira coisa que ele pede é o context. Então, o context aqui dentro é o get application context. Está pedindo agora uma sequência de caracteres, que é a nossa mensagem de erro. Vamos lá. Por favor, preencha todos os campos. Vírgula. Definir a duração. A duração é toast, ponto. Eu tenho length short e length long, ou seja, tamanho curto e tamanho longo, se vai ficar pouco tempo ou muito tempo na tela. Vou botar o length short, que não é tão pouco tempo assim, é o suficiente para se ler. E fazer aparecer, ponto, show, uma característica aí do toast. Ponto show, abriu, fechou, fechou. Acabou. O que ele está reclamando aqui, o get application context, não entendi. Ah, veio um parênteses a mais para cá, isso. Isso, beleza. Então, tá pronto o nosso toast aí de erro. Vamos ver ele funcionando? Reiniciar aqui o aplicativo. Esperar ele instalar e iniciar. Ainda não vou gravar nada no banco, tá? Vamos induzir ao erro para ver o toast funcionando e ver se realmente nossa verificação está sendo efetiva. Vou deixar em branco. Por favor, preencha todos os campos. Show de bola. Escrever só a idade. Também dá o erro. Só o nome. Também dá o erro. Então, nossa verificação aí, if else, foi bem efetiva, não tem o que mexer mais nisso. Agora, a partir de agora, tudo que a gente quiser fazer com o clique do botão, a gente vai fazer dentro desse if aqui, porque o else é só o nosso erro, beleza? Feito isso, nós já estamos em condições de inserir no banco. Vamos fazer um teste só para ver se não vai dar erro. A gente ainda não vai ver nada. Sexo masculino. Deixar o nosso run aqui para ver se vai dar algum erro. Não deu erro. A princípio, executou. Aqui a gente já vê um porém, tá? Executou tudo e os meus dados continuaram aqui. A gente pode melhorar isso, né? Vamos melhorar a experiência do usuário. Quando ele clicar em salvar, ele limpar os dados. Opa! Na verdade, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Instanciei o DAO, criei a pessoa, porém não chamei o método insere pessoa, nada foi feito. Vamos chamar DAO ponto insere pessoa, tem que enviar alguém, enviar a pessoa recém-criada. Agora sim, tá?
E sempre depois que a gente fizer uma chamada para o banco, vamos fechar a conexão. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Fechar a conexão, porque se eu for fazer outra chamada depois da conexão estiver aberta, eu posso ter problema. Via de regra não acontece não, se eu deixar sem ele vai funcionar, mas pode vir a dar problema. Então vamos manter as boas práticas aí de programação e sempre fechar. Agora sim. Eu não vou reiniciar ele agora não, tá? Vou botar aqui para limpar primeiro os campos para a gente testar. Então, novamente, edit text nome ponto set text vazio, edit text idade ponto set text vazio e switch sexo ponto set checked false, ou seja, marcar como não checado. Vou testar para ver se funcionou. Carregar o aplicativo mais uma vez. Vou executar novamente aqui a máquina virtual. Salvar. Ok, funcionou. Não temos nenhum erro aqui no nosso run, nada crítico. Limpou os campos. Só que a gente pode ver uma coisa bem interessante sobre IHC, interface homem-computador. Isso influencia diretamente na experiência do usuário com o nosso aplicativo e na qualidade percebida do nosso aplicativo, né? Eu cliquei em salvar, ele a princípio inseriu no banco, nós não vimos ainda, mas está lá, em algum momento a gente vai ver. Ele limpou os campos, porém, se vocês perceberem, o foco ficou no último campo que a gente editou, na idade, quando não é esse o primeiro campo do formulário. Então a gente pode melhorar ainda isso aqui, a gente pode vir aqui, além de limpar os campos e voltar o checked para false, caso ele tivesse checado o switch, a gente vai botar aqui um edit text nome ponto request focus, para ele requisitar o foco da tela. Vamos testar? Guardar a instalação. Novamente, vou botar outro nome aqui agora, para quando a gente for exibir o banco, a gente vê a diferença. Olha lá agora. Foi para o banco, apagou os campos e voltou o foco para o primeiro campo do formulário. Agora sim, a gente está melhorando a experiência do usuário, a gente não pode esquecer disso. Voltando aqui para o nosso código, o que a gente pode fazer para melhorar? Temos aqui essa função que limpa os campos, certo? São 4 linhas de código, é pouco, mas não precisamos mais mexer nela. Ela vai ficar parada, vai ficar assim, a não ser que a gente mude o nosso formulário. Então, o que a gente pode fazer? Selecionar essas 4 linhas, clica com o botão direito, Refactor, Extract, método. Selecionar aqui dentro do nosso main e não anônimo, non create, e ele vai criar um método para essas 4 linhas. Vamos chamar de limpa formulário. Pronto.
Ele jogou lá para baixo um private void, não precisa responder nada, que vai limpar o nosso formulário quando chegar nesse ponto aqui após a inserção. Beleza? Bem, agora com o nosso código mais organizado, a gente pode começar a exibir os dados que a gente está inserindo no banco. Nessa mesma tela, aqui no nosso List View, a gente pode listar pelo menos o nome de quem a gente inseriu no banco. No momento que clicar no botão Insere e já busca lá e atualiza a lista. Vamos instanciar novamente aqui o DAO, tá como DAO 2. Para a busca. Eu poderia usar o mesmo DAO lá de cima, só que depois vocês vão entender por que eu preferi instanciar novamente. Vamos criar aqui novamente uma pessoa. Ou melhor, que eu não preciso. DAO 2 ponto busca pessoa e já era. Ele vai trazer a pessoa nesse objeto DAO 2 aí que a gente instanciou. Porém, eu posso ter mais de uma pessoa, certo? Então eu vou ter que criar aqui, ter que receber, né, uma lista de pessoas. Lista de pessoas vai receber o que o DAO 2 busca lá. E como é que eu vou fazer agora? E agora eu preciso criar o Array Adapter para a gente exibir esses dados da busca no nosso List View. Então é o Array Adapter de string. Vou chamar de adapter mesmo, igual a new Array Adapter de string. Primeira informação que ele pede é o context. O formato dele vai ser uma lista simples, android.r.layout.simpleListItem, que vai receber de uma variável chamada nomes, que nós não temos ainda, eu vou criar. Por que eu não posso pegar direto aqui de pessoas que nós já temos aqui? Ele reclama, porque aqui ele precisa de uma string, e aqui nós não temos uma string, temos uma lista. Então, precisa de um array, na verdade. Nomes. Nós vamos exibir só os nomes, tá? As outras informações não vamos utilizar agora. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ter um array. Vou fazer o seguinte. Criar uma lista de strings. E vocês já vão entender por quê. Ó, ele já aceitou. Vendo, se eu botar pessoas novamente, ele não aceita. Se eu botar nomes, ele aceita. Como é que eu vou fazer agora para tirar apenas o nome das pessoas daqui e passar para cá? Fazer uma iteração com laço for. For um objeto pessoa que eu vou criar aqui dentro do for chamado nome buscado. Aonde isso? No pessoas. Ou seja, para cada nome buscado que tiver aqui dentro de pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar aqui. Então, nomes.add, o que eu quero adicionar?
nome buscado, ponto getNome. O objeto pessoa tem o atributo getNome e vai para lá. E é claro, falta eu setar aqui o listview.setAdapter, esse adapter que a gente acabou de criar. Então, a princípio, quando eu clicar no botão, ele verifica o switch, escreve na variável sex, se é masculino ou feminino, instancia o DAO, né, nosso banco, cria um objeto pessoa com todos os seus atributos, manda para o banco, fecha a conexão, limpa o formulário, que nós já criamos aqui o método lá embaixo, em seguida instancia novamente, cria as variáveis necessárias, faz a iteração, chama aquele, além de criar a variável, né, a lista de pessoas, ele chama a busca no banco, depois ele criou uma lista de string para poder popular o nosso adapter para o listview, faz a iteração aqui do que veio do banco como objeto pessoa e transforma em uma lista de strings e vai mostrar. Vamos ver se funciona? Eu vou subir aqui a versão do banco de dados para ele zerar o nosso banco e apagar as informações que nós gravamos anteriormente, pegar um banco limpo. Tá abrindo aí, vamos lá. Olha lá, populou nossa lista. Vamos tentar a próxima. Beleza, se eu tentar botar vazio ele não aceita. Show de bola. Agora vamos fazer uma coisa. Fechar aqui. Matar os processos abertos e abrir novamente o nosso aplicativo. Deu erro, não foi no aplicativo, foi em outra coisa do Android. Cadê a nossa lista? Vamos fazer uma inserção. Opa, veio completa, mas só depois que eu cliquei em salvar. Acontece que eu só estou executando a busca no banco e a inserção desses dados do listview na hora que eu clico no botão. Está na minha função setOnClickListener. Como é que a gente pode melhorar isso? Primeira coisa, a gente pode pegar todo esse método de busca e de inserção no listview e extrair da mesma forma que a gente fez com o limpa formulário. Ele não precisa estar aqui dentro. Esse é o motivo de eu ter instanciado de novo o DAO, não ter usado aqui, porque esse precisa estar aqui dentro. Ele está pegando as informações do nosso if aqui, esse precisa estar aqui dentro. Poderia sair também, mas é mais simples que ele fique. Agora, essa parte da busca aqui da população do listview não precisa. Então a gente pode vir aqui, refactor, extract, method, busca no banco. Pronto. Tem um método aqui que eu não vou precisar mexer nele por enquanto. Posso minimizar o busca no banco, minimizar o busca formulário, o limpa formulário, diminuir os espaços, não apagar nada, porque senão para de funcionar. E o nosso código vai ficando limpo. E agora é interessante porque eu tenho uma chamada para esse método. Então eu posso pegar essa chamada, copiar e botar aqui, logo que eu abro o nosso onCreate. Vamos ver como é que ele vai se comportar chamando aqui em cima.
Vamos aguardar mais um pouquinho que ele está instalando, agora vai abrir. E olha que legal. Agora ele já popula o List View logo quando abre. Então eu posso vir aqui novamente. Clicar em salvar. E funciona da mesma forma. Se eu vier aqui matar nosso aplicativo e abrir novamente, onde ele está, aqui, esse Pixel Launcher está dando esse erro, não sei porquê, não é problema para agora, e tá lá, todos os dados da forma que nós deixamos. Bom, galera, é isso, o vídeo ficou bem longo, esse foi o motivo de eu estar cortando ele em parte, né? Não estar falando tudo sobre SQLite de uma vez só. Espero que vocês tenham entendido bem a parte da criação do banco de dados, de inserir informações e consultá-lo. Se sobrou alguma dúvida, se tem algo que eu não falei ou que você não entendeu da forma que eu abordei, deixe os comentários aqui embaixo ou manda um e-mail direto para mim. Eu tenho um formulário de contato lá no meu site, que o link também está aqui. É só falar comigo que eu ou vou responder diretamente para você, ou vou fazer um vídeo com a sua resposta e também te mando um e-mail dizendo quando é que eu vou lançar esse vídeo, beleza? Até a próxima, um abraço.